A caipora é uma criatura folclórica do Brasil, associada à floresta e aos animais selvagens. Ela é descrita como uma mulher pequena, de estatura baixa e cabelos longos e caídos. Pode ser vista como uma figura benéfica ou maléfica, dependendo da história ou região. Algumas lendas dizem que a caipora é responsável por proteger a floresta e seus animais, enquanto outras a retratam como uma criatura enganadora, que atrai homens para a floresta e depois os mata. Em geral, ela é vista como um ser misterioso, conectado com a natureza, associada aos cultos e mitos indígenas. Hoje, trago para vocês uma história, passada por gerações sobre essa criatura mitológica do nosso folclore. A caipora da floresta. Em uma noite muito clara de lua cheia, havia um caçador que viajava pela floresta em busca de animais para caçar. Ele ouvia assobios de animais, o vento na mata, podia sentir a grama em seus pés com as fortes rajadas de vento. É como se a própria floresta estivesse expressando sua forma, interligando cada animal, cada planta, as águas, os ventos, é como se tudo estivesse em completa harmonia. De repente, o caçador ouviu uma voz suave e doce chamando-o pelo nome. Ele decidiu seguir aquela voz que o chamava, e então adentrou na mata escura da floresta, em busca de conhecer a dona daquela voz tão doce. Ele andou por um tempo, e quando percebeu, já não sabia mais onde estava. Ele só conseguia ver a mata, quase indiferenciável. O caçador então sentou no pé de uma árvore, para tentar se lembrar de como havia chegado ali. Um tempo se passou e ele percebeu que um sutil vento soprava onde ele estava. De repente, ele sentiu um arrepio em seus ombros, junto a um suave assobio que parecia estar longe. Quando se virou, viu uma criatura pequena, de estatura baixa, com longos cabelos vermelhos. Ela estava coberta com folhas em todo o corpo. Ao olhar ao seu redor, viu que havia diversos animais o observando, e aquela em sua frente era a caipora. E junto ela segurava uma boneca de palha feita por ela mesma. A criatura explicou que ela contava histórias às crianças da floresta. E que gostaria de contar uma bela história ao caçador. Ele concordou e se sentou ao lado da caipora. Ela começou a contar uma história com aquela doce voz que ele havia escutado momentos antes na floresta. A história era tão envolvente e encantadora, que o caçador se esqueceu de tudo ao seu redor. Quando a história terminou, ele se deu conta de que já havia passado muito tempo e que precisava voltar para sua casa. Mas, ao se levantar, descobriu que não conseguia encontrar o caminho de volta. A caipora riu suavemente e explicou que ele havia sido enganado, e que jamais sairia daquela floresta. E não conseguiria voltar para sua casa, pois a floresta estava ligada diretamente a ela, e aquele lugar onde ele se encontrava, era o local onde surgiu as mais diversas lendas, sendo o abrigo e a fortaleza de muitas criaturas, animais e seres. E disse que ele, um caçador que estava à procura de uma presa, não poderia voltar, pois ele, algum dia ainda poderia ser uma ameaça para os seres e animais da floresta. O caçador, desesperadamente, tentou correr para se salvar, mas logo percebeu que quanto mais ele corria naquela mata, mais perdido ele estava. É como se a mata se desenhasse de certo modo, como se todos os locais parecessem aquele mesmo local, ao qual ele estava com a caipora. E depois de correr por horas, em meio à mata, ele se encontrou novamente, com a caipora. E ela disse a ele, que embora ele estivesse correndo há horas, a selva estava constantemente sendo manipulada por ela. E ele nunca nem mesmo saiu do lugar.
O caçador então percebeu que provavelmente ele não conseguiria escapar naquela mata. Então, como um ato de desespero, pediu para que a caipora o ajudasse a sair dali. Novamente, ela sorriu e ironizou o pedido do caçador. E disse que ele já havia feito muito mal para aquela floresta, pois a vontade da floresta e a dela estão interligadas, e naturalmente, ela pode perceber que a presença dele era uma ameaça para todos que ali viviam. E ela ainda disse, dando um leve sorriso, que pessoas como ele jamais conseguiriam sair daquela floresta. A partir daí, o caçador passou a viver nas profundezas da floresta, sem nunca mais encontrar a saída. Dizem que ele ainda pode ser ouvido, gritando por ajuda à noite, mas ninguém nunca o encontrou. E se alguém o encontrar, dizem que, na verdade, a caipora é quem o está controlando, para pegar mais pessoas, para contar suas histórias. Mas por outro lado, até onde se sabe, a caipora gosta das crianças, a caipora vê as crianças como seres bons e cuidadosos, por isso, não tem intenção de machucar as crianças. Diferente dos homens, que oferecem um risco alto para a floresta, os animais e os seres que ali habitam. Os antigos dizem que, uma vez que os homens são capturados, a caipora os prende na floresta, onde eles são obrigados a viver para sempre. Alguns dizem que a caipora os transforma em animais da floresta, enquanto outros dizem que ela os tortura e os mantém presos por toda a vida. A razão para a captura dos homens, geralmente, é por causa de alguma má ação cometida pelo homem contra a floresta, como a destruição de recursos naturais ou a caça abusiva de animais. Em geral, a caipora é retratada como uma figura vingativa, que protege a floresta e seus habitantes contra aqueles que a prejudicam. Essa é uma das muitas histórias retratadas sobre a caipora, que continuam sendo contadas e transmitidas de geração em geração. Se você gostou desse vídeo, peço que considere deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar com os vídeos. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui, e até a próxima.